Bem-vindo ao canal MIB01, Casos Bizarros e Artes. Baseado em fatos reais. Em janeiro de 1996. Montanha Cheyenne, Colorado. Interior do QG. NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. 11 de janeiro de 1996. O satélite americano espião detecta atividades ufológicas na América Latina. No Brasil. O OVNI foi abatido. 13 de janeiro de 1996, rodovia Fernão Dias, às 7 da manhã, Carlos de Souza, o piloto de ultraleve, vê um OVNI cruzar a rodovia Fernão Dias e se chocar no solo. Próximo ao local da queda, ele vê fragmentos que se reconstituem rapidamente. Militares o expulsam do local sem maiores explicações. Mais tarde, ele é ameaçado por homens de preto no estacionamento de um restaurante. Quando os homens evadiam-se do local, o piloto decidiu anotar a placa do Opala, mas não havia placa. Fazenda Maioline, local da queda do OVNI vista pelo piloto Carlos de Souza. No sul de Minas Gerais, na cidade de Varginha. Presents Star Beat Films. Incidente em Varginha. 20 de janeiro de 1996. À 1 da madrugada na fazenda do Sr. Castilho, o casal de caseiro Oralina e Eurico despertam ao ouvir uma estranha agitação entre os animais na propriedade, a 10 quilômetros de Varginha. Pela janela, avistam um objeto acinzentado, com a forma de um submarino, sobrevoando o pasto. O OVNI solta uma fumaça branca, mas não faz nenhum tipo de ruído. Descrição do avistamento. Sobrevoo, 40 minutos. Altura, 5 metros. Distância percorrida, 500 metros. Vista aérea da fazenda do Sr. Castilho. 20 de janeiro de 1996. Às 8 horas da manhã, os bombeiros são acionados para a captura de um animal estranho. Às 10 horas da manhã, 3 pessoas observam crianças atirarem pedras na criatura. No local, a operação de captura, iniciada pelos bombeiros, em um barranco na Rua Suécia, em frente ao número 3 no Jardim Andere, o ajudante de pedreiro Henrique José de Souza vê tudo, a aproximadamente 150 metros de distância. Às 10h30 da manhã, bombeiros saem do meio da mata carregando uma rede envolta numa criatura. Colocam-na dentro de uma caixa, coberta por uma lona que, por sua vez, é posta num caminhão da ESA. O comboio segue viagem até a cidade de Três Corações. Enquanto isso, o carro do Corpo de Bombeiros retorna ao quartel de Varginha. Às 13 horas da tarde, o Sr. X, que fazia caminhada pela região do final do Jardim Andere e pelos pastos das proximidades, avista 6 homens com trajes militares em formação de busca, portando fuzil automático leve e pistolas, exatamente próximo do eucaliptal onde se dera a primeira captura. Correndo em busca de um ponto melhor de observação, ataque da criatura peluda. O militar assustado. O Sr. X ouve 3 disparos de fuzil. Logo depois, os homens subindo pelos terrenos anteriores ao pasto, carregando 2 sacos. Num deles, algo se mexia, e outro estava imóvel. A segunda criatura sem pelo retrai-se, protegendo-se depois do ocorrido, mostrando alguma inteligência. Os seres foram capturados, os equipamentos de proteção individual, luvas e rede foram descartados e incinerados. Às 15h30 da tarde, Kátia, Liliane e Valquíria veem a terceira criatura num terreno baldio, coberto por alta vegetação, próximo à rua Benevenuto Braz Vieira. Assustadas, elas saem correndo em direção às suas casas, onde são socorridas pela mãe e demais vizinhos. Às 16h10 da tarde, Dona Luísa, mãe das meninas, retorna ao local para averiguar se as meninas falam a verdade. Chegando lá, vê 2 pegadas na lateral do muro e sente um forte cheiro de amônia. Os moradores locais alegaram para Dona Luísa que os bombeiros tinham passado minutos antes e capturado a criatura. Às 17 horas da tarde, o céu escureceu. O dia virou noite. O tempo fechou.
Começou um temporal que jogava pedras de granizo por todos os lados, destruindo veículos, muros, telhados e plantações, provocando alagamentos e blackout no sistema elétrico. Às 20 horas da noite, os policiais Cabo Eric Lopes e soldado Marcos Eli Xerezi, com a viatura descaracterizada, avistaram a quarta criatura, perseguiram e atropelaram a criatura. Marcos a imobilizou, sem proteção alguma, lesionando a axila direita. Ele jogou o ser no banco traseiro e dirigiram-se rumo ao hospital mais próximo. Depois da captura, a criatura foi conduzida ao pronto-socorro municipal. O médico de plantão rejeitou o atendimento da criatura. Então a criatura foi levada ao hospital regional. 21 de janeiro de 1996. Na madrugada, a criatura é transferida para o Hospital Humanitas, em uma ambulância, sem alarde, por ser mais longe do centro da cidade e ser mais bem equipado. Tenho dó de vocês, humanos. Vocês não têm ideia do seu potencial. 22 de janeiro de 1996. O hospital registra uma movimentação diferente de militares e profissionais da saúde. Às 17h30 da tarde, a criatura está morta. O transporte começa com a colocação do ser numa caixa de madeira, coberta por lona plástica e colocada na caçamba de um caminhão de transporte de tropas, cuja traseira estava no portão dos fundos do hospital. Vários veículos militares e alguns civis fazem parte do comboio. Pessoas trajadas com roupas brancas e máscaras médicas estão presentes. O ser exala um insuportável cheiro de amoníaco. Operação de retirada. 23 de janeiro de 1996. Às 5 da manhã, o comboio conduzindo 3 cargas. A criatura morta retirada do Hospital Humanitas. A criatura viva em uma caixa ventilada. E destroços da nave abatida. Partiram para a cidade de Três Corações. ESA, Escola de Sargentos das Armas. Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Após parada na escola, outros veículos militares conduzem o material para as instalações da Unicamp. Universidade Estadual de Campinas. Durante uma semana, uma equipe de pesquisadores e cientistas cuida de análises, exames e testes nas criaturas. Dela faz parte o conhecido Dr. Badan Palhares, médico legista, e Dr. Konrodin Metzi. Trabalhos são realizados no material, inclusive em um laboratório com instalações modernas. Experiências, testes de DNA e autópsia na criatura e regeneração. Dieta: água, Danone, maçã, banana, alface, capim gordura. 7 de fevereiro de 1996. O P2 dá entrada às 11 no Hospital Bom Pastor. Dr. Cesário Lincoln Furtado submete o policial Marco Eli Xerezi a uma cirurgia para retirar uma pústula da axila direita. Com fortes dores e início de paralisação, é internado. O policial militar faleceu no dia 15 de fevereiro de 1996. Causa da morte: desconhecida. 21 de abril de 1996. Zoológico de Varginha. Às 21 horas, no restaurante Pai Queré, o qual é alugado para terceiros, nessa noite estavam comemorando um aniversário. Terezinha Galo Klepp, 67 anos, foi até a varanda para fumar um cigarro. O local estava totalmente escuro. Ao olhar para o lado esquerdo, a 4 metros de distância, avista uma criatura. Durante alguns minutos, Dona Terezinha ficou estática olhando e vice-versa. Em nenhum instante a criatura se movimentou ou emitiu ruído. Assustada, a mulher entrou no restaurante e ficou calada, ainda sob o impacto emocional da visão. Logo depois, retornou à varanda e a tal criatura ainda estava lá. Desesperada, ela entrou, puxou o marido pelo braço e tratou de sair do local rapidamente.
O Sr. Marcos, vendo o nervosismo da esposa, levou-a para casa. Somente no carro é que ela contou o que viu. 1º de março de 1996. O Acordo entre Nações. 2 de março de 1996. Daniel Goldin assina o Acordo de Cooperações Espaciais. Um acordo entre governos americano e brasileiro para silenciar o caso. Em troca, surgiu o primeiro astronauta brasileiro na NASA, o astronauta Marcos Pontes. 2 de maio de 1996. Coincidências ou não, naquele período, em 12 dias, morreram misteriosamente 5 animais no zoológico. Uma anta, uma jaguatirica, uma arara azul e 2 veados. A anta era um mascote do local, mais conhecida como banzeco. Causa-mortes. Os veterinários responsáveis pela autópsia dos animais, Marcos Mina e diretora do zoológico Leila Cabral, não chegaram a uma conclusão da morte dos animais. Morreu, sabe-se lá de quê. 4 de maio de 1996. O dia D. A imprensa se reúne com os principais pesquisadores em Varginha, Minas Gerais. Comparecem na ocasião 48 pessoas para assistir ao ufólogo Vittorio Pacatini, reportando sobre a operação de transporte do ET do Hospital Humanitas para a ESA. Pacatini revela os nomes dos envolvidos: Soldado de Mello, Cabo Vassalo, Sargento Pedrosa, Sargento Cirilo, Capitão Ramires, Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei, Tenente Tibério, da Polícia do Exército. 11 de maio de 1996. O professor de psiquiatria da Escola Médica da Universidade de Harvard, Dr. John Mack, dos Estados Unidos, visita Varginha para analisar clinicamente as testemunhas que viram a criatura. Sua conclusão é de que as garotas estão traumatizadas porque, de fato, viveram uma experiência real. Ele afirmou que, se elas estivessem mentindo, ele rasgaria sua carteirinha da Universidade de Harvard. A criatura. Altura, 1,60 m. Cabeça, grande com 3 protuberâncias. Olhos, vermelhos, saltados e penetrantes. Corpo, magro. Ombros, veias saltadas. Pele, marrom e viscosa. Mãos, 3 dedos. Pés, bifurcados com 2 dedos. Odor, amônia. Comunicação, zumbido semelhante ao de abelha e telepatia. 29 de maio de 1996. O ministro do Exército, Zenildo Zoroastro de Lucena, com 24 generais, chefes de diretoria e departamentos e os 8 comandantes militares, se reúne em Campinas para cumprir uma pauta que poderia ser atribuída a oficiais de menor escalão. Diversos militares informaram que nos dias anteriores à visita do ministro, foram realizadas reuniões envolvendo outros oficiais. Disseram que todos queriam ir a Campinas para ver de perto as estranhas criaturas. Do aeroporto de Campinas, pousou um avião norte-americano, embarcou as 3 cargas militares rapidamente e partiu. Investigadores alegam que as capturas estão no poder dos americanos. E você, o que acha sobre tudo isso? Cobertura de imprensa. Jornais e canais de TV sensacionalistas da época buscavam audiência e lucraram muito com o caso. Livros. Existem vários livros sobre o caso, mas o que mexeu com o Exército foi o primeiro lançado em 1996, Incidente em Varginha, de Vittorio Pacatini, que teve inquérito policial militar com o objetivo de silenciar e encontrar as testemunhas e desqualificar o caso. Revistas. Várias revistas são lançadas até hoje sobre o caso. Quadrinhos. As Aventuras do ETzinho. Ginho ET de Varginha. OVNI, L'Affaire Varginha. Solstice Mill. As Crônicas de Varginha. Games. Incidente em Varginha. ET Adventure 3D. FEB. ET de Varginha. Operação Varginha.
Filmes. Filme Boogie Gang no Espaço. Série De Carona com os OVNIs, Episódio 8. Documentário Moment of Contact. Documentário Moment of Contact, New Revelation. Filme Incidente em Varginha. Música. Banda Dionísio et Rock Club. Banda de rock Valê. Brinquedos. Existem várias estátuas, pelúcias, representando a criatura. A marca mais famosa é a Iron Studio, criadora de colecionáveis. Turismo. Pontos de ônibus em forma de nave. Praça do ET. Prefeitura de Varginha. Estátuas da criatura. Caixa d'água em forma de nave. Praça da Nave. Memorial do ET. Desinformação. Major Causa. General Lima. O Exército e as patentes altas. Os bombeiros. Os homens de preto. O inquérito militar que jogou o mudinho como a causa de tudo. O lado negro da força e teóricos conspiratórios. Provas materiais. Áudios, vídeos, fotos, arquivos das criaturas, de testemunhas, civis, militares, médicos, documentação, necropsia do policial, necropsia dos animais, confiscados e ocultados, inquérito policial militar para silenciar os investigadores e encontrar as testemunhas. Em memória, as criaturas, os 5 animais do zoológico, os 5 militares envolvidos na operação de captura que vieram a óbito e foram ocultados. PM Marco Eli Therese, Senhora Terezinha Clapp, Senhor Marcos Clapp, Eurico Rodrigues de Freitas, Dr. John Mack, Dr. Roger Leia, Dr. Marcos Vinícius, Bombeiro Robson, Tenente Brigadeiro José Carlos Pereira, Ministro do Exército Zenildo Zoroastro de Lucena, Max Sports, Engenheiro Clauder Covo, Ademar de Evaer. Gratidão a todos os que fizeram parte das investigações direta e indiretamente, e não estão mais presentes, mas contribuíram para que a verdade viesse à tona. Eu amo Varginha! Se você gosta de casos ufológicos, visite o canal MIB01. Obrigado, até o próximo contato. Man in Black was here. Eu não tenho comunidade, apoiadores, nem feedback, mas o que eu faço é de coração. Não sou ufólogo, nem influenciador de grande alcance, apenas um entusiasta e um artista desconhecido. Gostaria de contar com seu apoio para mais vídeos como esse. Quádruplo C. Curta, comente, compartilhe, contribua.